interesse pelo Brasil, vou explicar. Eu me formei na Universidade Livre de Berlim, que tem um instituto latino-americano. Aí eu me inscrevi lá e, por acaso, o curso de espanhol, quando eu me inscrevi, já estava lotado. Aí, como o currículo reivindicava também aprender português, aí eu entrei no curso de português e logo a seguir foi montado uma excursão de estudantes ao Brasil. E aí eu participei, me apaixonei pelo país, aí o meu interesse pelo Brasil, que continua ou está continuando há décadas. Então, essa é a resposta à pergunta feita. Se vocês... E depois, lógico, que eu também trabalhei sobre outros países da América Latina, tenho vínculos, mas não tão fortes como o Brasil, como a Colômbia, o México, a Argentina e também Cuba, e quer dizer, são os países que eu conheço um pouco, mas o Brasil fica assim em primeiro lugar para sempre. Tem outras curiosidades que mandam por você que eu poderia responder enquanto estamos resolvendo aqui. Quer dizer, nós não, os chefes aqui, por favor. Professora, primeiramente, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade em mais essa palestra. E eu queria tirar uma dúvida a respeito da última, que teve na quarta-feira. Quando a senhora falou um pouco do Albert Speer, de como ele conseguiu ser uma figura carismática, que fugiu do tribunal de Nuremberg, se desviou das acusações, no final se tornou até bem visto pelo público americano, a gente poderia traçar uma analogia entre o Speer e a conduta de muitos líderes aqui da América, que declararam: eu não sou coveiro, isso daí não é problema meu. Teria alguma conexão? Eu acho que tem esses dois pilares, porque todos os representantes do Partido Nacional Socialista, os nazistas, que procuraram, assim, depois para justificar a atitude e a colaboração deles. Um pilar é essa linha: eu não sabia de nada, eu não sabia dos campos de concentração, muito menos que esses campos foram campos de extermínio. E o outro lado dizendo: eu até fui um pouco resistente, não? Que o Speer falou para autodefesa no interrogatório em Nuremberg, dizendo: eu planejei um atentado contra Hitler, mas foi impossível realizar. Então tem esses dois lados. E quer dizer, dentro desse segundo pilar tem a argumentação de eu fui seduzido pelo governo, pelo Hitler, pela propaganda, e então eu fui enganado. Então eu quase estou no lado, quer dizer, ao lado do povo alemão, somos vítimas daquele regime. Então são mais ou menos esses, e isso se repete quase em todos os discursos. Só que o Speer, eu acho que a personalidade dele, pela profissão sendo arquiteto e sendo um artista, ele teve muitas pessoas, até depois da guerra, por exemplo. Eu acho que eu comentei depois da fala que o próprio Charles de Gaulle interveniu querendo diminuir a sentença de Speer. É muito curioso isso. Parece que foi
o Speer foi uma personalidade bem conciliador, uma pessoa assim ambígua. Respondi a sua pergunta. Eu queria agradecer imensamente pelo convite. Eu estou muito feliz de estar de novo aqui. Eu já conheço assim alguns dos alunos que já foram nas outras falas minhas. Queria agradecer imensamente à professora Elsa e à equipe aqui presente. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Hannah Arendt em Nova York. E o subtítulo é o Coming Out da grande intelectual liberal nos tempos da Guerra Fria. Numa cena no filme intitulado Hannah Arendt, da cineasta alemã Margarete von Rotter, os alunos com os quais Arendt teve uma relação boa e respeitosa pediram permissão a fazer perguntas pessoais a ela. A primeira pergunta: a senhora esteve presa num campo? Arendt: sim, no campo de Gurs, na França. Aluno: mas como eu pensava que os franceses eram os bons? Ela: eu também pensava assim, mas teve que fazer a experiência que meus amigos franceses me colocaram num campo de internação. Como a senhora escapou? Consegui fugir do campo e depois entrar nos Estados Unidos, mas era ao longo de 18 anos apátrida, sem poder obter um passaporte. Aluno: o que a senhora achava da América quando chegou? Arendt: era o paraíso. Hannah Arendt chegou em Nova York em maio de 41. O que era Nova York para ela em 41? Em primeiro lugar, um grande alívio ter escapado dos horrores. Günther Stern, o primeiro marido de Arendt, já exilado nos Estados Unidos desde 1933, assumiu a responsabilidade mediante uma garantia e assim conseguiu o visto para Hannah Arendt, sua mãe e o segundo marido, Heinrich Blücher. Tanto Arendt como Stern, perseguido pelos nazis como colaborador do poeta e dramaturgo do teatro Bertolt Brecht, tiveram que abandonar a Alemanha em 1933. Stern emigrou aos Estados Unidos, onde executou diversos trabalhos desde docente de estética em Nova York até operário manual nos Los Angeles. Ele se tornou um escritor muito conhecido sob o nome Günther Anders. Arendt, em diferença aos outros exilados, isso também tinha a ver com o seu status ser apátrida, não tinha recebido um convite por uma instituição como muitos outros intelectuais e escritores. Por exemplo, o filósofo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, quem foi contratado desde já pela New School of Social Research. Dando outro exemplo privilegiado, o Theodor Wiesenthal Adorno, cujo Instituto para Pesquisas Sociais mudou-se de Frankfurt para Nova York já em 1933 e vinculou-se à Columbia University. Os imigrantes europeus viviam relativamente isolados nos pequenos circuitos, na maioria dos casos por compatriotas, em parte por motivos da língua. O apartamento de Hannah Arendt e Blücher em Nova York
torna-se aos poucos um lugar de encontro e debate em alemão da comunidade judaica e imigrantes sobre o nazismo, a guerra, a Shoah. O inglês não tinha feito parte do mundo cultural de Arendt. Inglês foi a língua do exílio. Quando ela chegou em Nova York, o inglês era uma língua estranha para ela. Só a partir de 40, ainda em Paris, ela tinha aprendido inglês junto a Walter Benjamin e Heinrich Blöcher, seu marido. Quando foi previsível a invasão do exército alemão no território francês e o exílio a única solução para sobreviver, nós três frequentaram aula de inglês, escreve ela numa carta a Gershom Scholem, em 41. E segue: Benjamin, por sua vez, comentava de modo seco seu desprezo pela língua. Vou aprender e perfeccionar inglês apenas o necessário para poder expressar que ele é feio. Escutemos Hannah Arendt. Por favor. Tem sublegenda, tem que baixar um pouco para ver a sublegenda. Sowohl zum Französischen als auch zum Spanisch, wie zum Englischen als auch zum Spanischen. Ich schreibe Englisch, aber das ganze Beziehung ist ein unheurer Unterschied zwischen meiner Sprache und einer Sprache. Bei mir, ich kann das furchtbar einfach sagen, in Deutsch kenne ich einen ziemlich großen Teil Deutsch. Então ela explica a relação com o inglês, não? Que ela aprendeu bem, mas que ela, por exemplo, não podia assim, escrever, explorar o inglês de maneira poética, como ela podia escrever em alemão. Em Nova York, Arendt ganha a vida da família com trabalhos jornalísticos e editoriais, por exemplo, para o Partisan Review, uma revista literária refundada em 1937, e a revista judaica alemã de Nova York, Aufbau. Os primeiros anos foram precários e Hannah Arendt teve que aceitar trabalhos por causa do bom cachê. O seu marido só consegue um trabalho fixo a partir de 50, sendo contratado pela New School of Social Research em Nova York, dando cursos de filosofia e arte. E a partir de 52, ele é professor catedrático de filosofia no famoso Bard College, no estado de Nova York. Nos anos 40, Hannah Arendt trabalhava na editora Schocken Books. A editora de Salman Schocken foi fundada em Berlim em 1931 com uma filial em Praga. A editora teve de ser fechada em 1939 por pressão dos nazistas. O proprietário imigrou para a Palestina em 1934, em 40 a Nova York, onde fundou Schocken Books. Um dos grandes projetos realizados nessa editora foi a introdução de Franz Kafka na cultura norte-americana. Arendt editou os diários de Kafka. E em 46 ela compilou as parábolas de Kafka. Outros projetos ambiciosos não se realizaram. Ela queria publicar o ensaio espetacular de Walter Benjamin sobre a tarefa do tradutor. Para realizar o projeto, Arendt propôs editar um livro sobre o tema da tradução, incluindo outros autores,
Franz Rosenzweig, o teólogo, filósofo e tradutor, e Hermann Koch, escritor judeu-alemão, que emigrou aos Estados Unidos em 1938, amigo de Arendt. Ambos autores podem ser considerados conservadores ou liberais. A editora, na época, publicou livros bilíngues. Em 1951, a editora Schocken publicou As Origens do Totalitarismo, que também saiu na Inglaterra com o título The Burden of Our Time. O livro significa o coming out da grande intelectual liberal. Ele serve como trampolim para a carreira acadêmica. Em 1953, Arendt vai ser contratada como professora no Brooklyn College e a seguir, de 63 a 67, ela trabalha como catedrática na University of Chicago. Em seguida, ela volta a Nova York, contratada pela New School of Social Research. A proximidade da teórica de política Hannah Arendt ao pensamento liberal torna-se ponto central no debate atual sobre Arendt. Na minha exposição, proponho vincular esse aspecto com outro momento determinante, isto é, os laços fortes de Arendt à literatura e à crítica literária. Essa questão dupla pode abrir novos caminhos de leitura e de avaliação da sua obra. Na primeira parte, vamos tratar da questão de onde vem essa conexão de Arendt com o liberalismo e apresentar as observações de especialistas em Hannah Arendt sobre o tema. Na segunda parte, identificaremos o cânone literário e poético arendtiano. A seguir, procuraremos definir características do pensamento arendtiano na leitura do ensaio sobre Bertolt Brecht, What is Permitted to Jove? O que é permitido a Júpiter? Primeiro passo. Arendt vem de uma família judia liberal, leiga e progressista que cresceu nos meios cultos de Königsberg, hoje Kaliningrado, na Rússia, a cidade de Immanuel Kant. Na biblioteca familiar, ela teve acesso a todos os livros do cânone burguês intelectual ocidental de cunho liberal. Foi na Kant-Lodge de Königsberg onde a jovem estudante, segundo uma nova biografia prevista a ser lançada em agosto próximo, apresentou sua primeira palestra pública sobre Rahel Varnhagen. Esta escritora romântica nasceu em uma família judia liberal em Berlim. Como sabemos, Arendt escreveu a biografia célebre sobre Varnhagen. O liberalismo é, ao lado do conservativismo e socialismo, uma das importantes ideologias políticas e maneira a ver o mundo. Ele surgiu durante o Iluminismo e tornou-se popular entre filósofos e economistas. Houve sua auge no século XIX, quando representantes desempenharam fortes laços com a criatividade romântica, focalizando a imaginação como força do indivíduo criar por conta própria. No século XX, encontramos representantes importantes do liberalismo entre intelectuais judeus. A próxima folha, por favor.
Acho que tem que ser antes. Vou apresentar nessa folha não, deve ser a segunda folha. Não, sim, pode ser. Eu não estou enxergando. Raymond Aron. Então, temos aqui o Raymond Aron, representante do liberalismo político, que incluiu a noção Guerra Fria, ao período histórico que sucedeu a Segunda Guerra Mundial. Outro intelectual de peso é Jacob Liebknecht. Ele representa o liberal da Guerra Fria por excelência, por conta do antimarxismo que manifesta-se nas suas principais obras. Origins of Totalitarian Democracy, as origens da democracia totalitária. O primeiro volume lançado em 52 e o segundo em 60. Messianismo político, a fase romântica de 60. Quais são as fontes canônicas desses intelectuais liberais? Identificamos representantes do romanticismo e do historicismo. Jean-Jacques Rousseau, Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Karl Marx. Na sua leitura de Rousseau, Raymond argumentou que a posição do Rousseau podia ser melhor entendida como democracia totalitária, uma filosofia na qual a liberdade é conseguida apenas na busca e na realização de um propósito coletivo absoluto. Podemos constatar que os filósofos liberais, em geral, defenderam o mundo ocidental e a sua liberdade. O liberalismo da Guerra Fria cristalizou-se nos anos 40 e 50, num momento histórico caracterizado pela depressão econômica e política do mundo ocidental. A União Soviética, ter sido vitorioso durante a Segunda Guerra, era forte e poderoso e possuiu credibilidade ideológica. Na moldura da Guerra Fria, o Ocidente achava necessária armar um plano eficiente para responder à crise econômica, política e às ameaças. Nasceu a ideologia da Guerra Fria junto à linguagem da Guerra Fria, trabalhando com o modelo binário, democracia versus autoritarismo, totalitarismo, capitalismo versus comunismo. Toda a retórica ocidental sobre o mundo livre é um produto dos anos 40 e 50. Reiterou-se a imagem bíblica da luta entre o pastor de ovelhas, Davi, e o gigante Golias. Nós todos somos o Davi do mundo livre. A referência retórica projeta valores morais sobre aquilo que acontece aparentemente no mundo real. Os ideólogos mostraram um interesse específico no comunismo soviético, que serviu de fundamento para pensar o espaço transatlântico e as relações transatlânticas. Os Estados Unidos criaram a Aliança Militar da OTAN em 49. Por sua vez, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia em 55 em resposta à OTAN. Liberais da Guerra Fria optaram por banir otimismo e utopismo, como mostra o título pragmático After Utopia, de
1857 de Judith Clark. Entretanto, alguns representantes negaram-se a tomar posições a favor ou a defesa do estado de bem, o estado de estar social, nem sequer criar programas de assistência social. Observando o conjunto dos elementos até aqui elencados, constatamos a proximidade de Hannah Arendt ao pensamento liberal, mas em comparação com outros casos citados, as porta-vozes do liberalismo da Guerra Fria, proponhamos chamar ela mais bem uma intelectual conservadora. Podemos chamar as particularidades de Arendt de antiquadas. Perguntamos, quais são os elementos que provam a proximidade entre Arendt e o liberalismo? Já mencionamos os vínculos biográficos. Ela vem de uma família de judeus liberais de Königsberg, ela trabalhou sobre Van Hagen. Identificamos o cânone liberal dentro da sua formação. Enquanto ao livro de peso, As Origens do Totalitarismo, observamos laços fortes com o livro As Origens da Democracia Totalitária de Jacob Talman, de acordo com o estudo Cold War Intellectuals de 22 do historiador Samuel Arendt Moen. A próxima foi, por favor. Isso é óbvio pela continuidade dos títulos. Outra fonte bem reveladora encontramos no fragmento extenso de Arendt, no qual ela trabalhava depois do seu estudo de peso sobre totalitarismo. O texto fragmento foi publicado em 2019 no volume 6 da edição crítica das obras completas arendtianas pela primeira vez. A próxima folha, por favor. No livro, Arendt procura responder a seguinte pergunta: há um pensar que não torna-se tirânico? No início, Arendt optou pelo título Karl Marx e a tradição do pensamento político, a seguir pelo título O Desafio Moderno à Tradição. Trata-se de textos sobre ideologia, totalitarismo, religião e tradição. Para fechar essa primeira parte da minha exposição, quero observar o seguinte: Arendt nunca escreveu sobre o iluminismo ou sobre o liberalismo do século XIX, mas ela compartilhou o liberalismo de Rousseau. Isso manifesta-se de maneira explícita no trabalho sobre a Revolução. Passamos à segunda parte. Constatamos que a memória de Hannah Arendt é um arquivo poético. Em alemão, segundo ela, na entrevista da televisão, ela disse: eu sei grande parte dos poemas alemão de cor. Eles circulam na minha cabeça, in the back of my mind. Isto não é e nunca vai ser alcançável em inglês. Mesmo sem dominar o inglês perfeito durante a primeira década e meia, ela foi super bem recebida pelo mundo literário dos Estados Unidos. O colega e amigo muito querido de Hannah Arendt, o crítico literário Alfred Cassin, sublinha que os interlocutores mais próximos de Hannah Arendt, ao menos nos Estados Unidos, vêm do mundo da literatura. A próxima folha, por favor.
estes textos revelam a proximidade da autora com o mundo literário. Esses laços fortes manifestam-se tanto no pensamento quanto no discurso e na escritura de Hannah Arendt. Vamos pular a próxima folha porque estamos com pouco tempo, né? Então, a talentosa estudante se formou em grego, filosofia, sendo teologia evangélica e filologia como cadeira secundária. Ela fez doutorado em filosofia em 28 na Universidade de Heidelberg com Karl Jaspers. E a partir da sua formação e a sua predisposição, não teve nada para ela tornar-se uma pensadora política. O que Hannah Arendt diz no seu retrato do amigo Walter Benjamin também vale para ela. A próxima folha, por favor. Arendt escreveu isso pensando na vida de Marcel Proust, Franz Kafka e Walter Benjamin. Então, o cânone literário poético arendtiano. A formação da geração arendtiana, em princípio, era voltado ao século XIX, mas a experiência, vivência e convivência dos anos 20, o grande salto de modernização cultural, especialmente no campo da poesia e prosa, marcou ela profundamente. Então, eu vou pular porque estamos com... então, nesse trecho eu ia mencionar nomes como Rimbaud, Baudelaire e os clássicos os romances do início do século, como James Joyce e todo o background dela da filosofia com a hermenêutica, William Dilthey, os poetas alemães assim, Goethe, Novalis, Hölderlin. Então, isso é todo um background importante para os trabalhos que à primeira vista não tem nada a ver com isso, não? Mas isso é o cânone literário e filosófico que faz possível ou criou o pensamento e também o estilo dela de se articular. Eu só queria rapidamente mencionar a publicação da habilitação de Hannah Arendt sobre Karin Varnhagen. Ela já tinha esse livro pronto em 29, mas aí com a guerra ela não podia publicar o livro, então o livro foi publicado pela primeira vez em Nova York, pela editora que eu já tinha mencionado, do Instituto Leo Baeck, que é um teólogo alemão judeu que sobreviveu ao campo de concentração em Theresienstadt. Então, esse Instituto Baeck insistiu em publicar a biografia da judia romântica em inglês. Hannah Arendt, tendo antenas muito boas, considerava a tradução supérflua. E ela teve razão, porque o livro publicado em inglês não se vendeu bem. Mas depois ela logo publicou o livro na Alemanha e foi um grande sucesso. Resulta que a familiaridade de Hannah Arendt com a poesia e a literatura, o seu conhecimento profundo, específico do cosmocultural estético, por um lado, e a prática de ofício, pensar, refletir, recitar, escrever, também poetizar por outro, levou ela a ter como critério de julgar esteticamente
o dito de outra maneira, gostar de escritores cujos ambições estilísticos são de grande desafio. Hermann Broch, já mencionado, é um caso paradigmático. Cito apenas um romance desse escritor judeu-alemão, A Morte de Virgil, que foi publicado em Nova York em 1945. Então, a folha 8, acho que é essa, né? Com a citação do Hermann Broch, que vamos pular, vocês podem ver enquanto eu estou avançando aqui. O grande dom de Hannah Arendt se mostra na capacidade de abrir novos horizontes. No seu exílio em Nova York, já antes de ganhar a cidadania norte-americana, ela explorou o mundo da poesia inglesa e, em particular, a poesia norte-americana contemporânea. Sua biblioteca cresceu bastante nesse sentido e ela abriu uma correspondência com autores norte-americanos e fez amizades com eles e elas. Entre os amigos mais íntimos eram a escritora Mary McCarthy e os poetas Auden, Randall Jarrell e Robert Lowell. A prova dos laços são os poemas dedicados a Hannah Arendt. Barbara Hahn, a especialista em Arendt, publicou dos poetas esperamos ouvir a verdade. Esse estudo foi publicado em 2007. E Hannah Arendt, por sua vez, escreveu poesia em alemão na idade de 16 a 20 anos e depois esporadicamente. Eu já cortei em casa para vocês não fiquem muito cansados escutando. Então, vamos pular, por favor, para a folha 15. E com isso, passamos à terceira parte da conferência, o retrato e estudo sobre Bertolt Brecht. Então, tem uma citação: esse é tudo, então, e não é suficiente, mostrei-lhes talvez este presente. Rimam as linhas do poema Canção do Exílio de Bertolt Brecht, que Arendt cita numa das primeiras cartas trocadas com Caiaspas depois da guerra, em 1945. Arendt conheceu o poema inédito da chamada Pasta Brecht, que circulava entre os exilados escritores intelectuais nos Estados Unidos. Arendt adapta o verso brechtiano do exílio para a própria situação, dizendo que ela está longe da Alemanha, da Europa, mas que está presente. Então, a próxima, por favor. Sim, aqui temos o perfil do Bertolt Brecht. Depois dos anos de grande polêmica e desgaste que sucedem as reportagens e ao livro sobre Eichmann, Hannah Arendt escreve 2 importantes ensaios para a revista New Yorker. Verdade Política, publicado em 67, e o outro, O que é permitido a Júpiter, em 66. Este é um estudo de peso sobre Bertolt Brecht. Na Alemanha, esse retrato de Brecht vai ser publicado junto ao retrato de Walter Benjamin em 71. Esses textos revelam de maneira significativa a proximidade da autora com o mundo literário. A próxima folha, por favor.
Aí é uma citação que descreve as circunstâncias nos quais ela escreveu esse ensaio sobre Brecht. Qual é o interesse de Arendt em Brecht e qual é a relação entre eles? Aqui entra a figura-chave Walter Benjamin. Ele é o intermediário e ponte entre Arendt e Brecht. Benjamin era um amigo íntimo de Brecht. Ele escreveu mais do que 10 ensaios sobre Brecht entre 30 e 40, o ano do suicídio, e Benjamin informou na tentativa de fuga, atravessar a fronteira francesa-espanhola. Arendt publicou 2 ensaios sobre Brecht, um em 50 e outro em 66. Os estudos tratam de poética e política em Brecht. As conversas que Arendt teve com Benjamin e os que Benjamin teve com Brecht têm um papel crucial nos ensaios. Para Hannah Arendt, Benjamin e Brecht formam uma dupla, um tipo de afinidade eletiva, mesmo que houvesse uma separação marcante entre eles. Até aqui a história do proceder dos textos. Dizíamos que os ensaios arendtianos sobre Brecht tratam da poética e da política. O suposto ensaio escrito para a revista New Yorker serviu para introduzir o poeta Bertolt Brecht aos leitores norte-americanos. O título enigmático do original, Kudlicetiovi, O que se permite a Júpiter, sobre Bertolt Brecht, indica a Júpiter, o Deus poderoso. Assim, Arendt marca o terreno da sua reflexão. O dito de outra maneira, ela cria o contexto das suas considerações. Infelizmente, a versão do ensaio em português tira o título e assim o leitor perde a chance de ganhar a primeira chave de leitura. Não é grave, porque a seguir vem o epígrafe do poeta Odd. A próxima folha, por favor. Aqui temos as chaves de leitura. Julgamento de um poeta e a procura de critérios que nos permitissem definir a tarefa e o dever do poeta, tomando em consideração a experiência, a vivência e convivência, o destino do homem poeta. Qual é a tese de Hannah Arendt? No final do texto lemos: os pecados reais de um poeta são vingados pelos deuses da poesia. Vamos aos poucos. No primeiro parágrafo, Arendt nos conta da relação complicada de Brecht com os Estados Unidos. A próxima folha, por favor. Quando Brecht procurou e encontrou refúgio nesse país em 41, foi a Hollywood para se reunir aos vencedores, no mercado onde se compram mentiras, e onde fosse ouvir as palavras soletre seu nome. Ele fora famoso nos países de língua alemã desse início dos anos 20 e não gostou muito de ser novamente pobre e desconhecido. Em 47 foi chamado perante a Comissão contra Atividades Anti-Americanas. Surgiu uma passagem para Zurique no bolso. Foi muito elogiado por ser tão cooperativo e deixou o país. O retorno de Brecht à Alemanha foi a grande decepção, porque sua tentativa de estabelecer-se na Alemanha Ocidental falhou. As autoridades militares da ocupação
lhe recusaram a autorização necessária. Brecht opta pela Berlim Oriental, onde ganha em 49 a direção de um teatro que torna-se o famoso Berliner Ensemble. Arendt fecha o primeiro parágrafo com a frase "morreu em agosto de 56". Enquanto em 66, uma década depois da morte, a fama do poeta, dramaturgo e teórico do teatro é sólido na Europa, na América ele é pouco conhecido. Arendt quer chamar a atenção a ele nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, examinar a biografia política de Brecht. Por isso, Arendt levanta a questão da relação incerta entre poesia e política que sempre houve. Arendt constata que Brecht acertou e errou. Na revisão da obra poética brechtiana referente à guerra, Arendt julga assim. Próxima folha. Enquanto o poema A Ode a Stalin, escrito em Berlim Oriental, Arendt julga duro porque Brecht, segundo ela, sabia o que estava fazendo. Arendt mostra a prova citando o próprio Brecht. Ontem à noite, num sonho vi dedos apontados a mim, como se eu fosse um leproso. Eram veios e estavam mutilando-os. Vocês não sabem, gritei com consciência de culpa. Arendt convida os leitores a tomar juízo, diz ela. A voz dos poetas, porém, concerne a todos nós, não apenas aos critérios e especialistas, concerne a nós em nossas vidas privadas e também na medida em que somos cidadãos. Sobre a questão de relação incerta entre poesia e política, ela raciocina o seguinte: um poeta deve ser julgado pela sua poesia, embora muito lhe seja permitido. No caso de Brecht, ela opina: suas odes a Stalin soam como se tivessem sido fabricados pelo imitador menos talentoso que Brecht jamais teve. E resulta que Brecht levou o triste destino de poeta, cito Arendt. O pior que pode acontecer a um poeta é deixar de ser poeta. E foi o que aconteceu a Brecht nos últimos anos de sua vida. E continua. Próxima folha, por favor. E seguimos com a próxima. Volvemos ao título do ensaio. Então, vocês podem ler essa citação por Vincent Jollin. Poetas norte-americanos, leitores do ensaio de New York, ficaram entusiasmados. Então, temos aqui a situação elogiosa de Robert Lowell, que escreveu a Mary McCarthy em 66. Então, vocês podem acompanhar assim, essas citações. E a próxima parte, que seria sobre Benjamin, eu vou pular para a gente ter espaço para o debate. E quero terminar com um poema de Hannah Arendt, que ela escreveu em 42, aos 36 anos, sobre o seu amigo falecido Walter Benjamin. É o primeiro poema que ela escreve em Nova York para lidar com a dor, a perda e o lamento pelo amigo. É a última folha.
isso. Então, por favor, vocês podem ler vocês próprios. E eu vou fechar com 2 frases só. Referindo ao conjunto dos momentos, episódios e fatos até aqui elencados, quero destacar que Arendt conviveu no período da Guerra Fria, que marcou sua existência de refugiada e depois de cidadã norte-americana de maneira forte. Não podemos subestimar a força do mecanismo, isto é, a patrulha anticomunista promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy, do Wisconsin. Trata-se de um amplo fenômeno sociocultural que afetou a sociedade dos Estados Unidos em todos os níveis e gerou uma grande quantidade de debate e conflito interno. Dentro dessa configuração da Guerra Fria, Arendt sempre defendeu princípios liberais conservadores como o debate livre racional. Muito obrigada. Muito obrigada, Ellen, pela magnífica exposição, toda permeada de fatos históricos que permitem aos alunos fazer uma localização no tempo. Eu quero ressaltar para vocês que também tem um filme sobre a vida de Hannah Arendt que vocês devem assistir e vão localizar melhor e saber que aqui o discípulo da Hannah Arendt na Faculdade de Direito é o professor Celso Laffer, professor emérito aposentado na cadeira de Filosofia do Direito. Ele fez o doutorado dele com a Hannah Arendt em Cornell. Então, toda essa bibliografia que a professora Ellen fez referência, ela é muito importante. São os autores que o professor Celso Laffer já trabalhava na graduação também, quando ele ainda estava aqui dando as aulas. Então, vocês estão tendo até um método para poder trabalhar e saber como o Departamento de Filosofia do Direito foi estruturado. Essas ideias começaram a surgir a partir das aulas do professor Laffer aqui. Então é muito interessante também que quando forem ler os textos dele, os livros deles, vocês vão ver muitas referências a Hannah Arendt, né? E os autores com quem ela trabalhou e estudou, que são autores caríssimos à filosofia. Jaspers, Kant, morou na mesma cidade de Kant e assim por diante. Só pessoas que respiravam filosofia. E muito bem, vamos agora para as perguntas da professora. Então vamos nomear assim, olha. 1, 2, 3, Cristiano, 4. Ela primeiro, que ela tinha perdido a pergunta. Não, essa parte eu posso perguntar. Tá bom. 5, por enquanto. Tem mais, os que eu já nomeei, abaixo a mão. 6, 7, 8. Vamos seguir essa ordem, vocês vão fazendo e a professora vai falando. Ok, pode iniciar. Ele está com vida, até o microfone está dinâmico aqui. Ah, é bom a gente passar o microfone para gravar. Sim, eu gostaria primeiro de agradecer essa incrível aula e eu estou com inúmeras perguntas aqui, obviamente eu só vou fazer a primeira. Eu pensei, acho que escolher talvez por ordem cronológica, anotando então o início da sua fala, para depois eu tiver outra oportunidade de falar as que se decorreram dela.
Primeiro, quando a senhora falou sobre a introdução de Franz Kafka na cultura americana, eu gostaria de entender um pouco da visão da senhora, mas também talvez até da Hannah Arendt sobre o seu discurso, né, sobre a sua palestra, sobre como que, na sua visão, a introdução de elementos selecionados em uma determinada cultura pode influenciar a opinião geral da sociedade. Porque ontem mesmo eu fiz uma atividade de extensão, né, com um professor de filosofia aqui da casa, onde ele fala sobre a questão da cultura, e a etimologia do próprio termo cultura vem de cultivar. Então, sobre você selecionar elementos, ainda pensando no contexto de Guerra Fria, que eram elementos estritamente selecionados, que condizessem com a postura norte-americana do liberalismo, do capitalismo, do anticomunismo, como que isso pode influenciar? E eu trouxe até aqui a questão do George Orwell, que quando eu li Revolução dos Bichos, no pós-fácil ele escreve falando que no início da publicação foi um livro que teve muita dificuldade de ser lançado, porque ele publicou, se não me engano, no meio da Segunda Guerra Mundial, e não era do interesse dos aliados um livro que claramente criticasse o comunismo russo. E ele fala que várias editoras falaram: a gente não pode lançar o seu livro porque o senhor está criticando os russos. Mas quando se iniciou a Guerra Fria, a própria, se não me engano, a FBI fez questão de publicar esse livro e de espalhar esse livro no mundo, pois criticava o comunismo, ou seja, da diferença de interesse em determinado momento. Então, qual a visão da senhora sobre a introdução de Franz Kafka e de outros elementos na cultura americana, de autores, e como que isso pode influenciar a opinião da sociedade, a visão e do não, vamos dizer, pluralismo de ideias? Como a própria senhora disse que o Brecht teve a perseguição, né, pela atividade anti-americana, e, ou seja, os elementos que entravam na cultura eram totalmente selecionados. Excelente pergunta, né? E uma complexidade que eu tenho que saber como eu vou atender essa pergunta. Em primeiro lugar, lógico que quando nos falamos sobre a Guerra Fria nos Estados Unidos, e quando falamos sobre as posições, o posicionamento da Hannah Arendt dentro dessa constelação que eu procurei descrever, né, que ela sendo uma refugiada, sendo bem-vinda nos Estados Unidos, lógico que a posição dela era muito delicada, né, porque ela ficou um bom tempo sem passaporte. Então, lógico que ela, sob essa pressão, ela não podia tomar uma posição super crítica. Eu não estou dizendo que ela teve essa posição, mas isso é o ponto de partida, né, que temos que, falando de Hannah Arendt, contextualizar assim: uma recém-refugiada que achava, chegando nos Estados Unidos, em Nova York, um paraíso, não? Essa situação ser acolhida dessa maneira. E então, quando falamos sobre os Estados Unidos nessa época, eu acho que por causa disso era o meu título na Hannah Arendt em Nova York. Eu acho que quando pensamos na evolução de figuras como Franz Kafka, aí isso acontece em Nova York, em Chicago. Então, isso não acontece nos Estados Unidos, do outro lado do país, né? Então, isso acontece, como se diz, a costa leste, a costa leste. Não? Então, quando os meus comentários se referem simplesmente, são restringidos a esses núcleos
de Nova York ou de Chicago, o estado de Nova York, né? Então eu não vou poder falar de Califórnia ou de Los Angeles, mesmo tendo esses laços que Brecht, por exemplo, muitos dos exilados procuraram trabalhos em Hollywood, né? Como letorista e etc. Voltando a Franz Kafka, eu acho que o fenômeno Franz Kafka, nem podemos comparar Kafka com Brecht, mas podemos comparar no sentido que, entre aspas, a ignorância norte-americana frente à cultura, os grandes representantes, tanto da antiguidade, tanto quanto ao século XX, o Kafka era completamente desconhecido nos Estados Unidos. Por causa disso, então, a Hannah Arendt podia praticar esse trabalho nas editoras e nas revistas e realmente produzir as primeiras antologias, em primeiro lugar, como eu mencionei aqui, ela chegou a publicar os diários de Franz Kafka e a seguir as parábolas, né? Então, nem falar dos romances de Kafka, o Castelo, eu não sei se eu estou errando nas traduções desses livros, né? Então, e lógico que a ponte é a que introduzia o Kafka em Nova York nesse período, é porque ele é um escritor judeu, né? Então, a comunidade judaica em Nova York e nos círculos editoriais e de revistas formados ou institucionalizados por refugiados também, como eu procurei explicar aqui, não? A Shopping Books, a editora Aufbau. Então, são intelectuais, em primeiro lugar, de intelectuais judeus. Então, como eu tentei resumir nas minhas frases de resumo e fechando essa minha exposição aqui, que eu acho que para tratar da Guerra Fria, dando esses exemplos de Kafka ou depois de Brecht, então eles tiveram muito pouco impacto. Eu acho que são debates e é uma recepção muito limitada. E demorou décadas para se espalhar realmente mais na cultura norte-americana. Então, para falar sobre a Guerra Fria, temos essa linha dura do Conselho que investigou casos de atitudes anti-americanas. Então, essa caça ao pensamento ou à recepção de ideologia marxista, temos essa linha dura, mas também temos um debate, mesmo sendo muito limitado, bem aberto e bem frutífero. Então, falando sobre a Guerra Fria, lógico que é importante mostrar essa linha dura, essa repressão, mas isso não inibiu de jeito nenhum um debate muito frutífero e uma recepção e uma abertura dos horizontes intelectuais com a recepção desses escritores e pensadores muito importantes na sociedade norte-americana. Fazer só uma pequena observação. Quando vocês forem fazer a pergunta,
procurem fazer de forma objetiva, para sobrar tempo para os demais colegas. A gente não vai ter tempo de fazer perguntas muito amplas, então focalizem no ponto, façam de forma mais objetiva. Vamos lá, professor. Bom dia, professora, obrigado pela palestra, pela aula, né? E vou fazer uma pergunta então mais objetiva sobre o historiador que você citou, o Leib Talman, certo? Que você disse que ele classificou, pelo que eu anotei, não sei se posso ter notado errado, classificou a democracia do Rousseau como totalitária. Então eu queria entender um pouco melhor esse conceito de democracia totalitária e como que isso influenciou na obra do pensamento arendiano. Olha, eu procurei dar uma ideia muito assim, fazendo um resumo ou colocando assim pelos extremos, dando esses exemplos. Então, eu acho que um dos pontos centrais que nós também podemos observar hoje no debate sobre o chamado neoliberalismo, não estou falando do neoliberalismo em termos econômicos, mas mais em termos assim de ideológicos, filosóficos. Então aí vem a ideia que o indivíduo é o momento central. Então a democracia, como ela se refere à sociedade como um todo, então essa posição desse cidadão é que a democracia frente não aos desejos, mas à existência individual é uma construção totalitária, porque controla e inibe certas atitudes, ou ações, ou pensamento, ou maneira de viver do indivíduo. Nesse sentido, porque para nós soa um pouco paradoxo, não? Classificar a democracia como um momento totalitário, mas é essa ideia que segue ou defende a filosofia do liberalismo que vem de Rousseau ou de Hegel. Outro complemento, é muito interessante que todo mundo fala em democracia, mas vocês têm que conseguir analisar o discurso, porque a democracia, quando revela o poder de um indivíduo de vontade pessoal, é aplaudida quando está de acordo com aqueles que estão no governo que vão decidir. Mas se ela é contestadora do indivíduo, o discurso que vem é o outro, é a democracia da pluralidade. Então, eles não precisam ter coerência. E uma hora ele vai para um lado, uma hora vai para o outro, e as pessoas ficam, mas todo mundo fala de democracia, etc. É exatamente isso, saber o uso do discurso sem revelar sua própria posição. Muito boa a sua pergunta. Terceiro. Primeiramente, acho que Michel. beleza. Professora, é o seguinte, na verdade são várias questões, porque parece que eu estou rico que é difícil ser objetivo, a professora Elsa pediu, eu vou tentar fazer umas 10 perguntas, né? Mas eu estava pensando assim, a tese da Hannah Arendt como liberal, face das origens do totalitarismo, ela é difícil de defender, porque eu estudei muito Arendt, eu li demais, porque eu era fã dela, assim, independente de estudos, né? E tal. E nas origens do totalitarismo, dá a impressão que ela desenvolve a tese como o totalitarismo como um momento necessário
do globalismo capitalista, né? Não sei se eu estou certo, mas dá a impressão que é isso, quer dizer, é esse globalismo que o capital traz, que agora a gente vê como globalismo financista, do capitalismo neoliberalismo econômico, né? Então, como um momento necessário, e o totalitarismo uma resposta a esse globalismo. Quer dizer, como que eu enxergo ela liberal se o momento necessário do globalismo vai ser o totalitarismo em algum momento, né? Então essa é a pergunta. Talvez eu esteja sempre errado em relação à minha interpretação das origens do totalitarismo, então bom que você esclarecido. E aí, com relação ao restante da palestra, dá a impressão que na sua fala vai existir um arco entre Hannah Arendt versus literatura e Hannah Arendt filósofa, vamos dizer assim, um arco que liga as duas e que a gente pode enxergar na biografia, nesse rompimento que ela tem com Brecht, quando Brecht, né, perseguido pelo macartismo, fala: eu não posso ficar nos Estados Unidos, vai embora de novo para a Europa e vai acabar na Alemanha Oriental. Quer dizer, que é o oposto, digamos assim, dos princípios liberais. Né? Por isso ela descreve, por exemplo, ele como alguém, um poeta triste, porque perdeu a possibilidade, a liberdade, digamos assim, para fazer poesia. Então, eu queria saber da senhora, se a senhora pensou nesse arco, ao trazer esses dois momentos da palestra, né? E a terceira e última pergunta diz respeito ao seguinte: eu considero, por exemplo, a gente vê isso no Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt, ela faz literatura. Eu tive um insight aqui, mais ou menos, que é como se ela se antecipasse ao próprio Truman Capote, que inventa aquela non-fictional novel, né? Com Eichmann em Jerusalém, porque o Eichmann em Jerusalém é como se fosse aquilo. Quer dizer, ele expõe o Truman Capote como sendo o cara que criou o non-fiction novel, com o In Cold Blood, né? Que é uma obra-prima, etc. Então, mas o Eichmann em Jerusalém saiu antes, anos antes. E dá a impressão que aquilo é um jornalismo literário realmente, tá? São essas colocações, desculpa tomar o tempo, mas foi tão bom que dá vontade de fazer mais 10 perguntas. Vamos lá. A minha resposta à primeira pergunta como temos esse livro Origem do Totalitarismo, né, foi editado em 3 etapas, né? E cada etapa aí o livro mudou, quer dizer, cresceu, mas também tem, não sei, acho que tem 10 introduções aí na edição seguinte, ela tirou coisa e tal, né? Aí o livro é um livro, mas que cresceu por um lado e também mudou muito, né? Então, a versão que temos hoje em dia, que trabalhamos, não mostra assim essas etapas, né? Temos essa edição crítica que eu acabei citando, o 6º volume, né? que é um livro que nunca foi publicado antes, né? Só foi publicado, foi encontrado, manuscrito, etc. Então, eu me referi nessa conferência a uma nova, como se diz, uma nova safra de dedicar-se a Hannah Arendt pelos especialistas que, em parte, vêm de outras áreas e estão lendo Hannah Arendt hoje e vêm com novas hipóteses e com novos trabalhos. Então, por causa disso, eu estava compartilhando com vocês esse historiador norte-americano que é especialista em história de intelectuais. Então, ele tem esse livro que foi publicado no ano passado sobre, acho que são 6 intelectuais que ele questiona, ele procura identificar como intelectuais liberais, ou vinculado com o liberalismo.
Então, ele estudou Hannah Arendt e tem uma leitura fantástica, um close reading, comparando origens do totalitarismo com esse livro do liberal. Então, ele descobre que realmente a Hannah Arendt, em uma leitura assim, ninguém vai perceber, mas como ele fez uma literatura comparada, um close reading, aí ele descobriu muitos vínculos que outros estudiosos que leram as origens, não sei, 1000 vezes e viraram todos, procuraram todas as fontes, tudo, não? Nem conseguiram. Então eu fiquei muito fascinado e compartilhei com vocês essa leitura desse historiador, não? Que mostra os vínculos. Eu também não tinha descoberto isso durante as minhas leituras, né? Eu estava assim muito mais com as referências de literatura que tem com os textos, testemunhos dos campos de concentração na União Soviética, e tudo isso estava muito mais presente. Não, mas temos que respeitar uma leitura que existe, que é novinho, né? Eu também achei interessante para trazer aqui para a gente, não? Então, o segundo momento é exatamente o que eu queria oferecer, vincular essa ideia, esse posicionamento de Hannah Arendt como liberal ou conservadora, vincular isso com o lado forte dela que vem com a formação dela, ser vinculado completamente com poesia grega, com os clássicos, com esse cânone literário poético que eu não consegui, por falta de tempo, assim, entrar muito. Não tenho no meu manuscrito assim, coisas para aprofundar, mas então eu acho que é vinculado com, como você acaba de dizer, com os vínculos à literatura, à crítica literária, à biografia, e eu acho um bom caminho. Lógico que eu tenho que avançar, porque é um trabalho que eu fiz exatamente para apresentar aqui, é um work in progress. O terceiro, o Eichmann, que está vinculado, né, com essa questão de vínculos com a literatura e também com uma linguagem literária, né, e com um peso que tem tanto no pensamento como na escritura da Hannah Arendt, que é a literatura e a poesia e a ficção. E eu não sabia dessa coisa do Truman Capote, mas me parece um achado muito interessante. Muito obrigada pelas perguntas. Próximo. Primeiramente, professora, eu gostaria de agradecer pela aula, super rica, assim como a anterior. E eu vi que a Hannah, apesar dela ter uma linha conservadora durante o momento da Guerra Fria, ela é capaz de reconhecer o valor do Brecht, dialogar com ele e laudar a obra dele em diversos momentos. Porém, atualmente a gente vê na América um conservadorismo muito mais agressivo, né, que divide em polos quase inexoráveis, né, o nós do deles, não é capaz de reconhecer nada de mérito no rival. Qual você acha que foi o shift, né, o momento de mudança desse conservadorismo mais elegante, mais aberto ao diálogo da Arendt, para esse conservadorismo mais agressivo que a gente vê hoje em dia? Sim, isso é em todos o motivo porque eu escolhi trabalhar sobre a Hannah Arendt. Essa ideia, eu tenho um projeto de pesquisa sobre a recepção de Hannah Arendt na América Latina. E essa minha ideia, quer dizer, sendo um fã de Hannah Arendt, eu não vou dizer desse sempre, mas há muito tempo, mas aí eu desenvolvi exatamente esse projeto por causa das circunstâncias atuais. Eu desenvolvi esse projeto exatamente em 2016.
Então, porque eu achava que a Hannah Arendt pode contribuir muito para refletir exatamente sobre essa questão colocada e buscar soluções dentro de um posicionamento liberal, conservador, e não de tomando assim carona nas ideologias, realmente de um momento assim de refletir, de pensar, de julgar no sentido de Kant. Uma excelente pergunta, muito obrigada. Obrigado. Quem é a próxima? Tá funcionando? Posso deixar? Eu vou falar assim no microfone mesmo, um pouco mais alto. Tá funcionando agora. Bom dia, eu queria novamente, como todos os colegas, agradecer pela palestra. Foi muito interessante ter a noção de, pelo menos como caloura, saindo diretamente do ensino médio, já tendo aprendido um pouco sobre Hannah Arendt, perceber o aprofundamento que a senhora trouxe e a total diferença que é de uma aula de ensino médio, muito rica, então muito obrigada. A minha pergunta inicial foi estabelecida pelo pergunta do colega, que era justamente a mesma, então eu vou aproveitar para fazer a pergunta que eu tinha da palestra anterior. Sobre a questão do julgamento do Husserl. Então, eu gostaria de saber, pelo menos na opinião da senhora, até que ponto esse escape, o reconhecimento dele como um bom nazista, é uma tentativa de reconhecer ele como um certo herói, uma figura idealizada, para valorizar e manter como ideia forte a ideia dos aliados na manutenção da ideia dos vitoriosos. Meio parecido com quando a República no Brasil assumiu e eles tentaram criar heróis para suprir a necessidade que tinha de um passado monárquico. Sim, muito interessante, vai no ponto essa pergunta. Eu acho que tem razão que, de certa maneira, o Speer serve de exemplo educativo, pensado pelo menos pela parte dos aliados, porque ele se mostrou assim adequada para projetar o julgamento em si, porque por um lado assumiu a culpa, mas só até o ponto não ser julgado de maneira mais dura. Então, ele sobe, eu acho que depois, durante a prisão e depois, quando ele saiu da prisão, nessa fase ainda na Guerra Fria, ele serviu perfeitamente para ser um herói. E por isso, eu acho que também teve esse projeto de Hollywood filmar a biografia dele. Aí houve, graças a Deus, uma certa resistência, né, para não pôr isso na prática e criar um herói ainda mais de extremo. É muito ambíguo isso, né? Mas é muito interessante pensar o caso Speer. Obrigada. Vou dar mais um complemento. A gente precisa se despir das teorias conspiratórias, senão nós nunca analisamos nada. Começar pela conclusão de que vão criar um herói para manter isso, ou o sistema está fazendo aquilo para fazer aquela outra coisa, nos impede de analisar todos os detalhes, porque ele precisa encontrar as condições necessárias para evoluir. E as condições necessárias somos nós, é a nossa resistência. Então, muitas coisas
depende do povo, não depende só de quem conspirou, quer fazer, vai implantar, e isso morre no vazio. E para quem trabalha assim, com o direito, como vocês vão trabalhar, de como precisar ir para vários textos e lugares, a primeira coisa é, primeiro, tira a teoria conspiratória do que as pessoas estão falando, escrevendo, e no jornalismo, que cada um tem uma opinião. Você vai ler você, e você vai tirar a sua conclusão, e você vai somando os fatos. No primeiro ano, muitos alunos não querem Kelsen de jeito nenhum. Eles chegam aqui e falam, mas professora, nós estamos no período da internet, da vanguarda, nós vamos ver um sujeito do século XIX e isso não se aplica mais hoje. Eles não sabem que eles estão aprendendo a metodologia que o Kelsen revela que é a base das outras. Então você aprende o raciocínio. Então, se você fica prevenido, você não é. Você fica, não, mas ele quis fazer. Ele não quis fazer nada disso. O Kelsen era uma pessoa que amava a matemática, tinha uma mente lógica. Então a maneira pela qual ele vai fazendo é muito diferente do que existia anteriormente. Então eu sempre falo, retirem tudo que é teoria conspiratória e que alguém narra para você analisar a pessoa em si. E lembrando uma coisa da Hannah Arendt, que é muito importante, como ela é judia, todo mundo queria que ela defendesse todos os pressupostos dos judeus. Todos os pressupostos. E ela não chega à mesma conclusão que a comunidade judaica. E o que faz? Metade da comunidade judaica abomina. Há uns 2 anos atrás, nós temos um jornalista de São Paulo, Caio Blinder, que eu até conheço muito bem, porque ele era sócio do Clube Inglês aqui, a família, a mãe, todo mundo, e eu sempre assistindo as coisas que ele faz e tudo mais. Ele é muito, muito bom, ele trabalhava no Manhattan Connection. E aí saiu um assunto da Hannah Arendt, mas ele se enfureceu, ele ficou nervoso, ele disse, não se pode falar dela porque ela não é uma judia. Eu levei um susto, eu realmente levei um susto, porque ele faz análises tão boas de tudo, mas naquele momento a formação dele, cultural, era uma barreira para ele pensar o que ela fazia. Então, acontece muito e a gente precisa retirar, a gente tem que ler com oponente, com todo respeito. Concordo plenamente. Todo respeito. E tem gente que recusa, não faz parte da biblioteca deles, não faz parte de nada, e diz, eu não quero saber. É muito o que a senhora realmente disse. Para você conhecer de fato, você precisa tanto conhecer o lado oposto quanto o lado que você defende. Então, por mais que você não goste das ideias, é interessante que você conheça. E você formar a sua opinião. Mas isso aqui eu estou aproveitando já para dar uma aula do primeiro ano e dando os conselhos, pegando uma rabeira aqui, sabe? Aproveitando. Mas tudo bem, voltemos às perguntas. Quem que estava agora? Acho que é ele ali ó, atrás, depois passa o microfone para cá. Pode ser? Sim. Isso. Pode ir. Obrigado, professora. Bom dia a todos e todas. Agradecer a gentileza da sua fala, muito cuidadosa, muito generosa. Né? E, assim, por outro lado, no Brasil, acho que boa parte dos intérpretes da Hannah Arendt não concordariam com a ideia da Arendt como liberal. A leitura predominante aqui, eu diria que é uma leitura republicana. Mas, por outro lado, assim, é justamente porque, por toda a ênfase que ela coloca na ideia do espaço público. Né? Eu até me lembrei de uma passagem sobre a Revolução, onde ela cita o Franklin,
que ela diz assim, que ele se pegava pensando frequentemente na felicidade da Nova Inglaterra, onde todo homem é dono de sua terra, tem voto nos assuntos públicos, mora numa casa asseada e aquecida, tem bom alimento e combustível e fartura. Então essa coisa do espaço público, que para ela é tão central, que parece que muitas vezes na vertente predominante do liberalismo fica em segundo plano frente ao espaço privado, frente aos assuntos privados, a ideia da liberdade negativa que muitas vezes se tem. Então só compartilhar um pouco da leitura que a gente faz aqui, que eu acho que é uma leitura predominante. Por outro lado, eu sinto um certo alento, porque aqui muitas vezes tem leitores muito tendem a levar muito a área para a esquerda, que tem muita resistência com alguns pontos que eu acho que não cabe, sabe? Claramente, por exemplo, esses dias eu defendi o meu mestrado, né? E a Arendt foi chamada de ingênua, né? Justamente porque ela cita no Sobre a Revolução a ideia de que os problemas sociais, eles vão ser resolvidos e precisam ser resolvidos por meios técnicos, prioritariamente, não por meios políticos. Isso, ela foi chamada de ingênua por ambas as pessoas que estavam na minha banca. Qual a área? Filosofia. E eu respondi que chamar de ingênua era uma maneira de não enfrentar de fato a questão. E tentei sair por aí, eu acho que me saí bem. Mas assim, por outro lado, Arendt é uma autora de encontros, eu acho, e todas essas tentativas de colocá-la dentro de uma vertente vão se mostrar limitadas. Talvez nesse sentido a ideia do republicanismo seja que mais abrange essa pluralidade, essa diversidade mesmo de pensamento. Não sei, eu acho que a senhora tem uma leitura muito marcada pelas origens do totalitarismo, e esse livro que a senhora citou é bem interessantíssimo. E eu tenho uma leitura mais marcada sobre a revolução e pela condição humana. E não sei, só queria fazer uma provocação, colocar esses elementos para a senhora pensar e ver o que a senhora falaria sobre, tá bom? Muito obrigada, eu aceito. Olha, é o seguinte, eu tomei conhecimento dessa leitura Hannah Arendt, colocando ela próxima ao liberalismo, com uma conferência dada 2 semanas atrás na Alemanha, pelo historiador que eu citei aqui. Aí eu fiquei curiosa, não? E aí eu descobri que o primeiro passo da recepção de Hannah Arendt, que estava bem mais próxima, quer dizer, quando ela ainda estava viva, não? Aí ela estava considerada e bloqueada em parte das universidades, inclusive nas universidades da Alemanha, por sendo considerado na época não liberal, mas conservadora, mas aí estava muito vinculado um termo com o outro. Não? E aí eu fiquei curiosa, não? Aí eu fui atrás, não? Mas eu concordo completamente, considerando quando a gente procura situar Hannah Arendt, que ela é uma republicana. E é curioso porque você falando do texto sobre a Revolução, é um texto muito querido e eu tenho escrito sobre isso. Mas recentemente eu descobri um novo aspecto. Aí eu posso dizer que outra vez que Hannah Arendt era muito esperta, porque ela começou a escrever esse texto sobre a Revolução exatamente depois de uma visita em uma sede
de eventos com Fidel Castro nos Estados Unidos. Mas, como sabemos, no texto mesmo dela sobre a Revolução, ela não faz referência à Revolução Cubana, ela não, quer dizer, aí tem que ler entre as linhas, porque o Fidel Castro foi exatamente em 59 que ele foi convidado para as grandes universidades dos Estados Unidos. Ele foi para Harvard, ele fez muito sucesso assim com as conferências dele. Então eu acho que sempre tem mais uma coisa para descobrir e fazer uma leitura desse ângulo. Aí sempre vai descobrir coisas novas, mas em princípio eu concordo com ela. Nem é uma liberal, ela tem certa atitude conservadora que vem com os vínculos dela com o século XIX, não? E a formação e o cânone literário e poético e tudo mais, mas eu acho que dentro do desenvolvimento dela como intelectual, ela é uma republicana, sim. Obrigada. Tem mais aqui, né? Bom dia, obrigado pela aula. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que a gente discute muito no Brasil, que é a questão da frequência com que no Brasil a gente instaura regimes autoritários. E a gente sabe que o Brasil teve o maior movimento nazifascista fora da Europa, que foi o integralismo, do qual inclusive 2 professores da faculdade fizeram a parte. E eu queria saber, na opinião da senhora, a que isso se deve, essa vocação do Brasil e talvez da América Latina como um todo, para dar espaço para um discurso nazifascista ou para esse discurso totalitário. E também queria perguntar se, no contexto da Guerra Fria, o uso do termo totalitário não é também uma tentativa de, no senso comum, aproximar regimes de extrema-direita e de extrema-esquerda como se fosse uma coisa só, e se isso não contribui para esse discurso de antagonismo entre o capitalismo civilizado, supostamente civilizado, e o totalitarismo que é a barbárie, que é Stalin, que é Hitler, enfim. Sim. É uma questão assim, muito importante, colocado aqui, quer dizer, são 2 perguntas, se eu entendi bem, até 3. Então, eu sempre procuro imaginar o que Hannah Arendt, se ela tivesse estudado América Latina, ou ter saído um pouco daquele terreno, daquele campo de estudo, como que ela ia ter comentado ou refletido sobre situações específicas na América Latina. Então, é muito complicado fazer isso, porque eu acho que, como muitos intelectuais ocidentais, pelo menos até certo momento, até certo período, estavam prisioneiros do pensamento ocidental e nem que eles teriam sido eurocentristas ou esses termos que temos hoje para situar uma pessoa. Simplesmente era um horizonte mais restrito e também uma questão de acesso a material, a circulação de textos, de livros, etc. Mas eu acho que podemos pegar a ponte dentro do republicanismo da Hannah Arendt. Eu tenho certeza que ela ia ter julgado muito duro esses regimes autoritários. E com isso já estou na parte da
respondendo à segunda pergunta sobre o totalitarismo, essa noção, para mim também foi um aprendizado, até agora é um aprendizado muito dolorosa, mas tenho que assumir que realmente essa questão que a gente não está querendo, que é frutífero e importante, mesmo sendo doloroso, comparar posições da esquerda e da direita. Eu muito dificilmente estou engolindo isso, mas com a minha experiência e os meus estudos, aí eu sempre estava rejeitando isso, eu sempre estava dizendo, não é ideológica, é tentando assim comparar, não tem, não. Mas infelizmente fazendo estudos históricos detalhados, aí tem momentos em comum. Então, no nosso Instituto Hannah Arendt, que eu estou vinculado, o Instituto Hannah Arendt da Universidade Tecnológica de Dresden, que é um instituto que estuda totalitarismo, estamos atualmente, há um tempo, quase substituindo a noção totalitarismo por autocracia e autoritarismo, porque o termo totalitarismo já está muito esgotado. Então, para ser mais preciso, também para fazer estudos mais contemporâneos, quer dizer, mais vinculados com o nosso presente, então estamos falando mais, em vez de fazendo totalitarismo / autocracia, autoritarismo, para captar melhor os fenômenos. Obrigada. Temos uma última. Oi, obrigada pela aula também. Minha pergunta se relaciona um pouco com a do Caio, mas talvez meio uma interpretação contrária do que foi dito na aula, assim. Porque eu me interessei muito pela parte do Brecht, né, do poeta, e achei muito interessante como ela escreve que ele deixou de ser um poeta no momento que ele escreve um poema sobre Stalin. Porque agora tem uma ideologia política como se as coisas pudessem existir também sem uma ideologia. E isso se relaciona muito com o que a gente tem hoje em dia, principalmente na internet, assim, de uma cultura do cancelamento, de uma lógica de que você só pode consumir conteúdo produzido por uma pessoa que você concorda com todas as opiniões que ela tem, assim. Então, por exemplo, a J.K. Rowling, de Harry Potter, não sei se você conhece, mas que atualmente existe um debate se você pode ler Harry Potter ou não, se você pode ser mais Harry Potter ou não. E eu queria perguntar isso, como se relaciona com a ideia da Hannah Arendt de que você deixe de ser um artista quando você tem uma ideologia política, ou que, talvez, não sei se é isso que ela quis dizer, mas que um artista deveria ser um ser apolítico, assim, acima de tudo. Essa é a minha pergunta. Sim, muito interessante, muito obrigada pela... eu acompanhei essa questão de cancelamento, assim, até Harry Potter não pode ser mais lido, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que no caso da Hannah é o seguinte, lógico que ela vincula essa... falando sobre a relação entre poesia e política, mas eu acho que ela não julga o Brecht nesse momento do poema sobre Stalin pelo conteúdo, pelo posicionamento, pela ideologia, mas simplesmente porque esse poema, ou esses poemas de Brecht, que são mais vinculados com ideologia, são feitos de uma literatura de crítica literária, simplesmente não são tão bons como os outros, esteticamente, sabe, em todos os níveis. E por isso
E ela cita, eu não sei bem se vocês podiam acompanhar essa citação, que ela cita o Brecht, quando o Brecht estava comentando o próprio poema. Então ela cita o Brecht para criticar ela, não? E se legitimando, fazendo essa crítica, não? Que o próprio Brecht tenha percebido que esse poema e esses poemas que são vinculados, quer dizer, mais políticos no sentido, mais dentro do discurso político, não? Então eu acho que não é assim que ela julga ela, porque ela está se pronunciando de maneira assim, posicionando politicamente. Não, porque nós temos mais uma pessoa e o Lucas vai encerrar, então senão a gente não sai daqui hoje. Pode fazer depois. Irineia, você tinha... Não? Então abriu mão, pode fazer sua pergunta e o Lucas encerra. Muito obrigado de novo pela oportunidade da pergunta. Eu não peguei quem foi a citação, né, de quem foi a citação que a senhora citou na sua aula, mas eu anotei aqui, a liberdade só alcançada por meio de motivações e objetivos comuns, que a senhora tinha dito. E eu achei que poderia conter uma falácia nessa citação, porque eu até pensei, a liberdade só alcançada por meio de motivações e objetivos comuns. Mas de onde vêm essas motivações e objetivos comuns? Porque como que nós vimos, tem muito da questão da própria manipulação, mas vários autores, assim, desde o Aristóteles, quando ele fala da questão do homem sem obra, mas depois Agamben, quando ele também fala da instrumentalização do homem, e até hoje no século XXI, Bill Churran fala no livro dele do Neoliberalismo, Novas Técnicas do Poder atualmente, sobre a questão de como o Big Data ele pode influenciar, ele pode mudar as motivações de pessoas. E nós vimos em janeiro, quando teve o atentado a Brasília, a depredação do nosso patrimônio, mas como propriamente nos Estados Unidos, com a questão do Trump, quando eles invadiram o Congresso americano, todas essas questões que quem está motivando aquilo? São realmente motivações populares, isso legitima uma liberdade? Ou são pessoas que acabam estando no poder e podem ter o poder de influenciar essas pessoas, e como, trazendo essa analogia do Aristóteles, do Agamben, que elas influenciam o logos da pessoa, ou seja, Aristóteles fala isso, só consegue agir por conta própria se você usa o seu logos, mas o escravo ele não usa, ele usa sim de uma pessoa que está acima dele. Ou seja, isso não seria o que a gente vê hoje, que não é uma motivação pessoal, mas uma motivação de uma pessoa que está acima e tem o poder de influenciar essas pessoas. Ou seja, a liberdade é alcançada por meio de motivações e objetivos comuns. Tudo isso é liberdade, ou a liberdade tem que vir algo da própria pessoa e assim da sua concepção de o que é certo e o que não é? Olha, eu acho super interessante esse seu raciocínio e essas preocupações suas. Eu acho que a citação foi feita assim, marcar um ponto do pensamento do liberalismo, né? Esses autores que eu mencionei aqui, né? Para tratar de uma maneira super esquemática, né? Para só dar uma ideia. Então, eu acho que seria melhor encontrar, quer dizer, o contexto, o parágrafo, né, de onde que eu tomei essa citação. Eu acho que é muito complexo, né, que você conseguiu assim traçar muito bem, mas eu acho que não vou condições assim agora de, sabe, entrar num diálogo mais frutífero do que eu já tinha colocado aqui na minha fala, que tem esses cortes por causa do tempo, né? Que pode ser, mas eu acho que depois a gente vai encontrar um jeito para vocês ter o meu raciocínio e o texto trabalhado inteirinho, e espero que aí você vai encontrar uma resposta melhor do que eu posso dar nesse momento.
Bom, vamos fazer então o nosso fechamento com a pergunta do professor Lucas, porque nós vamos conseguir fechar no horário pela primeira vez. Então, a gente está precisando também, pelo menos no último dia, a professora ter um pouquinho mais de tempo para fazer um turismo, almoçar mais tranquilo. Lucas. Bom, eu queria primeiro agradecer a professora Ellen pelas 3 palestras dessa semana, a oportunidade de aprender com a senhora, e agradecer a professora Elza por ter me integrado aqui na atividade, que é uma concepção da professora Elza, que eu ajudei a operacionalizar alguns aspectos aí. Mas tenho 2 comentários rápidos, um sobre o Samuel Moy, que deu uma palestra exatamente na posição que está aqui a professora Ellen, há uns 4 anos aqui na faculdade, e foi meu orientador também no estágio de pesquisa. Ele era professor em Harvard, agora ele é professor em Yale, de Direito e História, e tem um trabalho muito interessante também sobre direitos humanos, como uma construção pós-Segunda Guerra Mundial, que começou com um certo consenso social-democrata após a Segunda Guerra Mundial, e depois se tornou um rótulo, pelo menos internacionalmente, muito ligado ao combate ao autoritarismo, que vai um pouco na linha do que o colega tinha comentado. Então, acho que é um autor também interessante para a gente ter contato. E outro comentário também, aqui no Brasil, acho que o pensamento da Hannah Arendt tem muito mérito do professor Celso Laffer em trazer esse pensamento a partir da década de 80, e ela começou também a ser muito divulgada junto com outros autores nesse contexto de combate ao autoritarismo, a transição da ditadura para a democracia no Brasil, mas também de um abandono pela própria esquerda do socialismo real e de uma posição mais liberal, entrando nas concepções democráticas daquele momento no Brasil. E um desses autores também, acho que é o Claude Lefort, que influenciou muitos pesquisadores e pensadores no Brasil, e queria recomendar também a quem tiver acesso, procurar os trabalhos do professor Luciano Oliveira, que trata de como a tortura no Brasil, a repressão, a luta armada no Brasil, ajudou a própria esquerda a caminhar para posições mais liberais, e como dentro desse contexto o pensamento de Hannah Arendt e de outros autores acabou chegando ao Brasil a partir dos anos 80, principalmente. Então o professor Luciano Oliveira, que é de Recife, também é um autor interessante para a gente entender esse contexto no Brasil. Mas eram esses 2 comentários, queria agradecer às 2 professoras aqui pela oportunidade. Gente, eu agradeço a todos vocês, porque sem a presença de vocês não adianta nada nenhum evento. Então vocês saem aqui com uma mensagem especial, um vínculo especial, e a gente permanece à disposição até vocês se formarem, entendeu? Então vão lá, manda e-mail, conversa, é isso que nós queremos, esse convívio com os nossos alunos. E parabéns a todos vocês que estão chegando e que gostem da faculdade, gostem das disciplinas e não vão assim já pré-condicionado com o professor, porque alguém falou isso, não, vão assistir às aulas, façam curso, tirem as suas conclusões, né? Tirem suas conclusões, dê oportunidade, porque muitos professores mudam. Quando deu a aula para aquele aluno, era de um jeito, ou estava passando por um problema pessoal de vida, que a gente não sabe, de repente chega lá, o professor é outro, está trabalhando. Pensem nisso, deem esse tempo e oportunidade, que nós também fazemos isso com os nossos alunos. Por isso, nunca avaliamos por uma prova, por um trabalho. A gente tem uma avaliação constante. É essa que importa, porque é essa que revela aquilo que vocês são. Então, as palmas para a nossa professora e para o público. Muito obrigada a todos, então, que conseguiram ficar, porque os mais famintos já, na hora do almoço, já foram saindo. Então, mas também é justo. Quero agradecer profundamente ao professor Lucas, que é o mais jovem professor do nosso departamento e tem feito tudo na parte burocrática, andamento, para a gente chegar aqui no evento
tem muitas coisas que precisam ser feitas e o Lucas é exemplar, desde quando era nosso aluno, portanto eu posso falar informalmente dessa forma, porque há pouco tempo atrás ele ainda era nosso aluno e hoje já é um professor entre nós, mas assim, se é para o bem dos alunos, ele se desdobra, ele cancela o que tiver e ele está presente. Então, é aquele professor que traz o aluno para a faculdade, não o professor que esvazia a faculdade para vocês olharem a live ou na internet. Não, ele faz porque vocês têm que conhecer a vivência dentro da faculdade, que é uma experiência muito diferente do que alguém narrar ou passar um filme para vocês. Então, muita gente acha, depois eu ouço o livro, pego no YouTube, pego não sei onde. Não é a mesma coisa.